Olá, como vocês estão? Estamos de volta com mais uma decoração. Mas antes de começar, eu quero agradecer vocês, né, por até aqui, vocês estarem nos ajudando aí nas visualizações, nos feedbacks. Eu quero agradecer a vocês, tá? E aproveitando para dizer que se você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não se esqueça de acionar o sininho de notificação para não perder nenhuma das nossas decorações, tá? E mais uma informação aí, né, a respeito do bolo. Eu sempre coloco antes, se vocês observarem, os caninhos de sustentação do bolo, né? Então, ou seja, eu não coloco para vocês verem porque o vídeo, infelizmente esse vídeo ficou um pouco comprido, mas se eu colocasse para vocês verem, ficaria ainda um pouco mais comprido. Mas só para vocês entenderem, eu cortei aí um pouquinho, eu sempre gosto de cortar mais ou menos cerca de 1 centímetro acima do bolo. Por quê? Porque a gente acrescenta o chantilly. Então, eu sempre gosto que o chantilly, que o caninho fique na altura do chantilly, né? Fique bem rentinho ao chantilly. Por questão mesmo, para que o bolo não venha, se eu colocar um pouco abaixo, para que na hora que eu colocar o segundo andar, né, esse bolo venha amassar esse chantilly. Então, eu faço dessa maneira. E esse bolo é um bolo que eu tive que utilizar uma quantidade de corante muito grande, porque foi um bolo azul marinho mesmo, né? Então, eu tive que colocar uma quantidade muito grande de corante. Então, é uma técnica aí que eu utilizo, para quem conhece aí os nossos vídeos, já viu outros vídeos nossos aí, a gente utiliza essa técnica para fazer com que o bolo, ou seja, o bolo que é muito escuro, né, que tem uma quantidade muito grande de corante, a gente acrescenta primeiro uma camada bem clarinha de corante. No caso aí eu utilizei uma misturinha de azul com preto, mas somente mesmo só para dar um fundo, tá, da cor original que vai vir do bolo, mas não há necessidade de ser exatamente essa cor, tá? Se você for fazer aí um bolo preto, pode ser qualquer tipo de cor, tá bom? Não há problema nenhum. E aí eu já pulei para vocês verem o bolo do segundo andar, né? Que eu faço a mesma coisa, né? Eu vou acrescentar a parte de baixo, né? A cor mais clara embaixo. Depois a gente vem acrescentando, né? O corante mais escuro, que no caso era muito escuro mesmo, né? Então, o que a gente faz? A gente passa uma camadinha bem fininha desse corante mais escuro, porque quando a pessoa for partir o bolo, a fatia, a maior quantidade de corante que vai estar na fatia para a pessoa comer o chantilly, é o chantilly com menos corante. Então, ou seja, não vai sujar tanto a boca, também o risco da questão do ficar, né, amargo devido à quantidade de corante diminui muito. Então, essa é uma técnica, uma dica para vocês aí que é super legal, né? Uma técnica super interessante e que ajuda muito aí no dia a dia, né? Para nós confeiteiras nos virarmos aí com os bolos pretos, vermelho, azul marinho, enfim. Então é uma dica bem legal aí para vocês, tá? Aí eu voltei, né, pra mostrar pra vocês a técnica. Tá vendo como é que o azul era extremamente escuro? Aí na tela não parece tão ser escuro, mas ele realmente é muito escuro. Então aí a gente passa uma camadinha bem fininha do caso, o chantilly. Esse chantilly, gente, é extremamente necessário que ele esteja muito molinho, né? Não a ponto de escorrer, não seria isso, mas ele tem que estar mole. Isso, além de... Você vê que até caiu aí, né? De tão molinho que ele fica. Mas isso é bom porque você não vai necessitar de utilizar uma quantidade muito grande, porque ele vai estar bem maleável ali por estar molinho. E também tem a questão da textura do bolo. A textura do bolo fica ainda mais linda, né? Porque vamos ser realistas. Se nós fôssemos colocar esse chantilly de baixo com tanta textura, bem assim lisinho, a gente tem que texturizar muito ele. Então, isso acaba tirando um pouco da estrutura do chantilly. Então, pode ser que ele fique mole. Então, na hora que você aplica no bolo, a tendência é ele escorrer, a tendência é criar bolhas. Então, quando você aplica um chantilly embaixo, que tá mais estruturado, e depois você vem aplicando uma camadinha bem fininha da outra cor, né, do caso, essa cor marinha aí, e que ela tá bem molinha, não vai desestruturar o bolo. Então, assim, é uma técnica maravilhosa aí pra vocês, tá? Então, esse bolo, ele é extremamente azul, né? Então, assim, por isso que é bom essa questão de passar um pouquinho só dessa camada de azul, porque isso evita, né, que a pessoa vai sujar muito a boca, vai sujar muito as mãos, enfim. Então, eu faço essa mesma técnica também no segundo andar. E
até bom também, vocês podem perceber que a primeira camada que eu passei, tanto no primeiro bolo quanto no segundo, são de cores diferentes, porque não vai interferir a cor de baixo na cor original do bolo. Então não tem problema se um bolo for, né, o primeiro andar for um pouco mais azul, o outro for um pouco menos azul, vocês podem perceber que ficou um pouquinho diferente, mas não há problema nenhum. Agora, quando você for passar essa camadinha fininha do azul marinho mais escuro, aí eu aconselho fazer uma quantidade maior, né, que vai dar para cobrir os dois bolos, para que as cores do bolo, né, para que os dois andares tenham o mesmo tom de azul. Porque senão, se você parar para pensar, se você fizer um pouquinho para cobrir o bolo de baixo, depois outro pouquinho para cobrir o bolo de cima, a gente sabe que é impossível, né? É impossível a gente fazer um corante duas vezes com a mesma cor. Por mais que a gente pense, a gente conte as gotinhas que a gente coloca, é muito difícil fazer com a mesma cor. Ainda mais quando é necessário colocar uma quantidade muito grande de corante, né? Então eu fiz para os dois bolos, eu fiz uma quantidade de corante para os dois bolos, né? Para que os dois ficassem do mesmo tom. Olha que perfeito. Tá vendo como é que é a mesma cor os dois? É perfeito. Porque assim você consegue ter essa de igual, né? Ficar a cor igual dos dois andares, né? Esse bolo aí, para quem tiver alguma dúvida, esse bolo é um bolo que de média de 5 a 6 quilos. O bolo aqui de andar a gente vende com preço fixo, né? Então, esse bolo aí, a parte de baixo dele é uma base de 20 centímetros de diâmetro, 20 a 22 centímetros de diâmetro, e o de cima é 15 centímetros de diâmetro, tá? Ele aparenta ser um pouquinho maior, né? Realmente fica um pouco maior depois que você acrescenta a decoração, mas é essa medida mesmo do diâmetro, tá? Outra coisa que eu acho muito linda quando os bolos são mais escuros, né, é a questão do pó. Que a gente utiliza o pó da Mago, todo mundo sabe, eu coloco em todos os vídeos, né, o pó da Mago, o Pérola, e quando você aplica num bolo mais escuro, gente, aparece demais. Então, assim, fica um brilho lindo, maravilhoso. Então, eu acho super legal. Pode ver que na tela aí dá pra vocês verem quanto ficou brilhando. Pessoalmente, brilhava ainda mais, né? Aparece que fica um pouco manchado, mas é só um efeito mesmo, né, por questão mesmo do brilho, né, mas assim, não fica manchado não, tá? E esse bolo aí é um bolo maravilhoso, um bolo que eu achei super chique, né, um bolo diferente, um bolo contemporâneo. Algumas pessoas não vão gostar porque é um bolo diferente, né, um bolo que não tem muita questão nesse caso não tinha tema, a cliente queria mesmo um bolo azul marinho com dourado, basicamente isso, então que eu podia, né, trabalhar da maneira que eu quisesse. E isso, né, pra quem é confeiteira sabe que é maravilhoso, né? Quando o cliente fala pra nós, ó, pega e faz, pode fazer que eu confio em você. Isso é extremamente legal e a gente fica feliz porque isso demonstra uma confiança do cliente, né? Um carinho do cliente pelo seu trabalho. E isso é muito legal, é gratificante, eu fico muito feliz com isso. Não porque nós somos bons, mas é muito bom saber que pessoas confiam no nosso trabalho, né? Não porque a gente, eu sou, né, super... porque o cliente falou isso. Não, é porque é muito legal ver essa confiança do cliente diante ao nosso trabalho, né? Isso é gratificante. Então aí, a gente conclui, né, com os brilhos, né? E a gente começa a colocar o topper. O topper, né, fiz todo ele com um acabamento dourado, né? Então, ou seja, tudo para combinar mesmo com o detalhe do bolo, tudo dourado, né? O bolo era azul marinho com dourado. Então aí a gente coloca umas palmeiras douradas. Essas palmeiras a gente fabrica aqui mesmo, tá? Na verdade, todo o topper a gente fabrica aqui mesmo. Alguns detalhes a gente compra aí, né, nas lojas. Tudo hoje que eu olho, eu vejo a possibilidade de decorar um bolo. Toda lojinha que eu vou, se tiver uma coisinha, um detalhinho, eu falei, isso aí dá pra colocar no bolo, né? E é essa dica que eu dou pra vocês. Passem a olhar as coisas de uma maneira diferente, porque tem muita coisa que você poderia comprar numa lojinha de R$1,99 que você consegue decorar um bolo. Você higieniza, água e sabão, depois você pode passar um álcool, só você higienizar e você pode utilizar em cima do bolo, né? Então aí a gente coloca umas bolinhas, essas bolinhas são bolinhas de chocolate, né, que a gente embrulha nessas folhinhas de papel chumbo dourado, se eu não me engano é esse nome mesmo, tá? E aí a gente vai colocar o nome da cliente, a gente colocou vários outros detalhes, tem um coração aí que, esse coraçãozinho é um coraçãozinho de um porta-joia, né, que eu comprei vários, né, a tampinha dele, eu achei um charme colocar no bolo, achei um toque muito especial, só você higienizar e utilizar, fica lindo, né, e a gente tem que ter criatividade. A confeitaria basicamente a sua
criatividade, né? Ela te dá essa possibilidade de você fazer o que você quiser. Você pode reinventar aí dentro da confeitaria, porque a criatividade é um ponto muito importante na confeitaria. Para vocês verem como ficou bonito, né? A tampinha do porta-joia, né? Mas ficou lindo. Combinou bastante aí com a decoração, né? E no final aí a gente vai ter um acabamento também de pó dourado. E esse pó dourado, gente, eu amo utilizar, né, a marca Adamago, os produtos Amago. Gosto muito porque, além de ser fácil acesso aqui aonde eu moro, e os preços são maravilhosos, gosto muito, né? Então, assim, eu indico, né? Indico Mago porque realmente tem outros produtos também de outras marcas que são maravilhosos, né? Mas eu, no caso, por enquanto, eu utilizo aí da Mago, né? Sobre a questão desse dourado, o que eu faço? Vocês vão ver no finalzinho do vídeo aí que eu vou aplicando esse dourado com um pincel. E esse pincel, o que a gente faz? A gente dilui um pouquinho do pó dourado com um pouquinho de álcool de cereais. A gente dilui, deixa bem molinho, né? E vai aplicando, vai pintando mesmo o bolo, né? Devagarzinho, sem pressionar demais o pincel. Vocês vão ver aí no detalhe do bolo aí, que a gente não pressiona demais o pincel, a gente só pinta com muito cuidado todo o bolo. Por que eu quis primeiro colocar o topper? Para que depois eu viesse colocar os detalhes de dourado, né? Para que não ficasse muito torto, né? Às vezes eu colocasse o topper de um lado, acabava pegando em cima do detalhe douradinho. Vocês vão ver aí que eu vou começar a colocar, tá vendo? Então a gente aplica, vocês podem ver pela imagem, que a gente só encosta com muito cuidado, né? Porque se forçar demais vai manchar, vai estragar a decoração. Então é extremamente importante que você faça com muito cuidado, tá? E a gente vai aplicando um pouquinho aí aleatório, tá, gente? Não precisa, no caso, para imitar folhas de ouro, né? Então, assim, não precisa ser uma coisa muito certinha, com muito detalhe certinho. Não é um desenho incoerente, ele é totalmente incoerente ali. Vocês vão somente pra decorar mesmo, dar esse detalhe bonito de dourado, tá? E eu achei que ficou, assim, lindo, achei que ficou lindo. Mas aí, ó, aproveitando pra falar mais uma vez pra vocês, o toquezinho é toque bem suave, é mão de fada, né? É mão de fada pra pintar esse bolo aí. E olha como é que tá ficando maravilhoso a decoração. E aproveitando pra dizer, ó o porta-joia aí em cima. Então, ou seja, é uma junção, ou qualquer coisa hoje pode decorar um bolo que fica bonito. É só você saber usar a sua criatividade, tá? E eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, eu quero agradecer vocês, né, pelos nossos inscritos, por vocês que acompanham o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? E muito obrigada mais uma vez por assistir até aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchauzinho!